O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. No deserto, Jesus esteve 40 dias sendo tentado por Satanás, diz Marcos, capítulo 1, versículo 13. Mas não foi iniciativa do diabo, e sim do Espírito Santo que o impeliu para o deserto, como fala no versículo 12. No grego existe uma diferença sutil ao compararmos os evangelhos. Em Mateus, Jesus é apresentado como rei, por isso diz que Jesus foi carregado pelo Espírito ao deserto, Mateus 4, versículo 1. O verbo aí, carregado, é anago, no grego, que tem o sentido de carregar, como se carrega um rei numa liteira. Em Lucas, ele é visto como homem, por isso foi guiado ao deserto, Lucas capítulo 4, versículo 1. No grego, ago. A palavra usada aí tem o sentido de se conduzir pela mão. E em Marcos, ele é o servo que o Espírito impeliu para o deserto. Marcos 1, versículo 12. E a palavra grega aí é ekbalo, forma usada para dar uma ordem do tipo, vá logo. A tentação de Jesus é como um teste que alguém faz antes de assumir uma função. Não é para ver se Jesus é capaz de resistir ao diabo e às tentações, mas para provar ser ele um homem divino e perfeito. Não havia nele o pecado que em nós opera de dentro para fora, e nem resposta para qualquer tentação vinda de fora para dentro. O primeiro homem, Adão, foi testado num jardim de delícias e falhou. O segundo homem é agora testado no deserto em que o pecado transformou este mundo e passa no teste. Quando o ourives derrama ácido sobre o ouro, ele não faz aquilo para ver se o ouro aguenta a prova. Não, ele faz aquilo apenas para provar que é ouro. Assim é com Jesus. A tentação atesta que ele é sem pecado e incapaz de pecar, e não poderia ser diferente. Se ele tivesse em si o pecado, ou se ele fosse capaz de pecar, ele mesmo precisaria de alguém para salvá-lo de seus pecados. Mas sendo ele Deus e homem, o mero pensar na possibilidade de ele pecar já criaria uma situação inusitada, porque aí Deus seria pecador. Satanás termina o seu ataque e os anjos vêm servir a Jesus. Cumpre-se então aquilo que é mostrado em Hebreus, que mostra ele tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Isso está em Hebreus 1, versículos 4 ao 6. Mas embora ele tivesse todos os anjos ao seu dispor, na sua pior hora, ele não faria uso desse recurso. Ao ser preso, Jesus repreendeu a Pedro, que usou de violência para evitar a prisão, dizendo a ele, você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Mateus 26, 53 a 54. Nos próximos 3 minutos, Jesus começa o seu ministério na Galileia. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.